ideia de produzir esse audiovisual, ela partiu de uma vontade de materializar memórias. Memórias de quem vivenciou o tropeirismo aqui em Orleans. Moradores da comunidade de Três Barras, que tem muita coisa, muita experiência, muita história de vida ligada ao tropeirismo. A gente está na comunidade de Três Barras, local que serviu de pouso para os tropeiros serranos que desciam a Serra do Imaruí e encontravam aqui, um lugar plano, com água, pastagens, para descansar. Essas pessoas que foram entrevistadas tiveram contato com muitos tropeiros, tiveram contato com a atividade tropeira. Alguns até foram tropeiros em alguns momentos da vida. E essa história do tropeirismo, ela é algo muito marcante na história de Orleans. E produzir esse material também é uma forma de contribuir com a história do município. Um município que tem muitas histórias a serem contadas. E uma dessas histórias é a história dos tropeiros. Eu fui tropeiro. Foi? Foi. Que tipo Pouco tempo, mas foi. É? Eu cheguei a descer com tropa de cargueiros, com charque, queijo, mas tudo passou, né? Uma estradinha assim, tipo uma estradinha que cabia um carro de boi. Daí, com o tempo, daí foram mudando. Então, daí só passava nessa época, há 60 anos atrás, só passava muito mal um carrinho de boi até uma altura. Dali para frente era só os animais com daí a gente chama as bruacas. É tudo feito de couro, daí coloca até a cangaia, coloca aquilo ali, é tudo travado. Então daí só passava os animais com aquela largurinha de caber com as bruacas. Sem as bruacas, muito difícil seria transportar produtos, trazer de volta outros produtos, ou mesmo levar a própria alimentação que eles precisavam para percorrer caminhos tão distantes durante muitos dias. Na atividade tropeira, então, se a gente fosse eleger um objeto cultural representante dessa atividade, então a gente poderia colocar a bruaca. Feita de couro, muito bem trançada, muito bem construída, para que na travessia de rios, na descida de serras, no contato com matas, ela não pudesse se rasgar e nem, com isso, prejudicar ou estragar os produtos que estavam sendo levados. A bruaca, ela é uma bolsa de couro, Na verdade, são duas bolsas de couro colocadas sobre o lombo da mula, dos dois lados, e ali os produtos então eram colocados. Uma outra coisa importante também que vale citar aqui, se a bruaca ela foi essencial no transporte das mercadorias, a mula sendo o principal meio de transporte, é preciso que se fale também de um objeto que parece muito pequeno e muito insignificante, mas que teve uma importância muito grande para que as tropas pudessem ser conduzidas da melhor maneira possível. Havia toda uma sinalização, digamos assim, para que as tropas pudessem ir uma atrás da outra no mesmo sentido. E para isso, então, o objeto, o cincerro, que é uma espécie de sineta colocada na primeira mula que puxava toda a tropa, a mula madrinha, como é chamada, fez toda a diferença. Através daquele som, todas as outras mulas, a tropa inteira, então, seguia a mula madrinha e assim elas não se dispersavam. Já tinha os aparelhos, as cangalhas certas, as bruacas que chamava, apertadinha. E viajava o dia todo. A mula era um bicho de muita resistência. Ela era toda paramentada com as bruacas, que eram uma espécie de bolsa, que ficavam dos lados, uma de cada lado, e era ali que eles colocavam os produtos. Descer a Serra do Imaruí, lá atrás, com as mulas, eu fico imaginando que talvez fosse a coisa mais bonita e, ao mesmo tempo, assustadora, porque é um caminho extremamente difícil. Eu já tive a oportunidade de subir e descer a pé e não dá para imaginar que realmente eles desciam com tropas de mulas carregadas por todo aquele trajeto. Uma vez um serrano desceu, gente conhecida, a gente até era meu contraparente,
desceu com a tropa de mula e tal, e tinha uma mula que ele teve que laçar. Ele laçou a mula lá nas 3 barras e a mula pulou e saiu de estrada abaixo, e ele se enrolou-se no laço, né? Teve uma distância de quase de 1 quilômetro, ele meio de arrasto e coisa. Daí encontrou um homem cercou a mula. Daí ele se desilhou-se. Olha, eu casei nas 3 barras com um tropeiro. Senhora da família de 3 barras. E me casei com um tropeiro. E ele da Serra. Sim. Como é que vocês se conheceram? Ele tinha o terreno deles ali, eles trabalhavam ali no fazer lavouras, e a gente se conheceu nas festas que davam ali. Eles chegavam todos de bota, chapéu, bombacha, uns paletó, um sobretudo no inverno. Na casa do meu pai chegava tropeiro também, que daí na casa do seu Jocondo, o pasto dele para pôr as mulas, e o galpão já estava lotado de cargueiro, e o potreiro também, de mula. Aí eles iam lá e diziam: ô Sarafim, eu vim aqui para você me arrumar o seu potreiro, o galpão, nós queremos descarregar os cargueiros, porque não tem outro lugar, ali no seu Jocondo está tudo cheio, e você cede o seu potreiro? Aí o meu pai cedia, mas não gostava muito, porque as mulas estragavam o pasto tudo, comia o pasto da criação. Aí, mas ele dizia, daí um pouco posava lá pelo galpão, outro pouco ele arrumava cômodo dentro de casa. No outro dia, eles ali, depois que saía o sol, eles pegavam, carregavam os cargueiros e vinham entregar no seu Jocondo aquilo que o seu Jocondo queria. O que não queriam, eles desciam para Brusque, que Brusque tinha um armazém grande que também recebia. Dizia o meu pai que quando ele era menino, eles carregavam os cargueiros na serra e eles iam vender, porque a serra é nome de Maruim. É porque eles entregavam mercadoria em Maruim e depois carregavam os cargueiros e levavam para a serra. É importante lembrar que a história do tropeirismo no Brasil, ela se divide em 2 grandes momentos. O primeiro momento, que é aquele que visa atender às necessidades da região mineradora. Então, os tropeiros iam até a região do sul, dos Pampas Gaúchos, buscarem os animais, para levá-los até uma feira que existia em Sorocaba anualmente. E dessa feira, esses animais, mulas, bois, cavalos, mas principalmente o gado muar e bovino, era vendido para as regiões mineradoras do atual estado de Minas Gerais. Mas um segundo momento que se desdobra a partir da atividade tropeira é aquele em que, para atender às demandas de localidades que começavam a surgir pelo Brasil afora, esses tropeiros começam então a atender comunidades e vilarejos, levando para eles produtos e trazendo dessas comunidades também uma série de produtos que eles não tinham. Ali, a origem italiana, eles compravam as coisas deles, mas, na verdade, eles até não confiavam muito, não. Os italianos, durante a época da imigração, não viam assim com bons olhos os tropeiros serranos, no sentido de que quem eram essas pessoas que andavam tanto, esses mercadores, esses ambulantes, essas pessoas de longe. Talvez tudo isso tenha provocado entre algumas famílias ou entre alguns italianos de maneira especial essa relação não muito amistosa. Aí eles chegavam, arreavam tudo, como é que é? Tinha um trabalhão todo, né? Eles carregavam e procuravam o dono do armazém para ver se dava negócio. Se desse negócio, eles vendiam e compravam mais mercadoria e voltavam. E se não, continuava a viagem. Uns iam para Orleans, outro Barracão, e chegava aí e dava negócio. Então na cidade de Orleans eles também chegavam? Chegavam. Eu cheguei. Ah, é? Eu cheguei. Com tropa do quê? De cargueiro. Tropa de mula? De mula. Legal. E o que o senhor trazia nessa carne? Aí eu trouxe carne de uma vaca.
ajeitei para vender aqui e não deu. Mas o homem no Rio Calota, o João Inocêncio, tinha me feito uma proposta para a carne, que ele ficava tanto. Eu voltei lá e negociei com ele. O tropeiro mesmo é do Serrano, é de Serra Cima. 3 Barras, agradeço o tropeiro. E Orleans também, porque se não fosse o tropeiro, que Orleans também era pequena, né? Pequenininho. Mas os tropeiros desciam a serra, tropa, 40, 50 cavaleiros, animal, né? Cargueiro, né? Desceu a serra aquela vez. Então a senhora acha que a festa do tropeiro ela é uma forma de manter viva essa tradição dos tropeiros? Manter viva, sim, manter viva, porque é uma coisa muito boa. Quem conhece, quem sabe o que é a festa do tropeiro, dá valor. Para começar, a gente vê, começou com 4 cavaleiros. Quando foi naquele dia que já foram encontrar, já foram uns 20, 30 cavaleiros. Encontrar eles embaixo da serra. E dali continuou, né? Cada festa que dá, cada festa, eles fazem os encontros na igreja, da missa do padre, fazem os encontros dos cavaleiros, as tropeadas, até de 200 cavaleiros já deu. Por quê? Porque é uma coisa bonita, né? Eu gosto muito, adoro demais. E o meu velho também gostava muito, apesar que ele não está mais. A mesma rota, a mesma coisa, a mesma estrada, tudo, né? Toda festa tem a tropeada, senão não é festa, né? Não é festa do tropeiro. Então nós fizemos uma festa de tropeiro, daí a gente faz ali um carreteiro, que seja uma feijoada, daí o pessoal vem e daí o que nós conseguimos fazer na festa do tropeiro, ganhamos prenda, que o pessoal tudo amigo nosso, não dá uma coisa, eu ajuda assim, de um lado do outro o pessoal colabora. A intenção da festa é fazer lembrar essa história dos tropeiros. É, para lembrar a história do tropeiro, que daí muita gente que não tem mais os pais vivos, mas tem os filhos que daí desciam aqui na época das tropeadas. E para a festa o pessoal costuma vir da serra descendo pelo caminho dos tropeiros, Desce aqui. Desce e voltam também por ali? A maioria. Daí vem os caminhão de apoio, se um animal se machuca, daí o caminhão boiadeiro leva daqui embarcado. O legado tropeiro na comunidade de 3 Barras ainda é muito visível entre aqueles que ainda vivem lá. São poucas famílias que ainda vivem, mas é possível perceber entre elas o quanto esse legado, essa influência cultural da época dos tropeiros ainda é presente no dia a dia deles, em diferentes aspectos. Um exemplo é aquele gosto, né, pelas andanças de cavalo, pelas tropeadas, como eles chamam. O gosto pela lida no campo, pela criação de animais, qualquer atividade em que eles possam fazer, em que é preciso se locomover um pouco mais distante, a gente observa que eles fazem isso a cavalo ainda. Então, assim, é muito forte no linguajar, né, essa herança, digamos, tropeira e serrana na comunidade. Uma outra forma de observar essa influência é que na comunidade, todos os anos, é realizada uma festa em homenagem aos tropeiros. Todo ano, no mês de junho, é realizada na comunidade. É uma festa muito interessante porque quem participa da festa, de certa forma, tem alguma ligação ou teve alguma ligação com essa atividade ou mantém uma ligação com essas atividades pecuárias, com essa questão das tropeadas. Então, dentre os participantes, pessoas da comunidade de Santa Bárbara, a antiga comunidade de onde partiram muitos serranos na época do tropeirismo, pessoas de Urubici, pessoas de outras localidades de Bom Jardim, até São Joaquim. O interessante dessa festa do tropeiro é que os participantes, em geral, pessoas que tiveram ou ainda mantêm alguma ligação com a comunidade, chegam à comunidade fazendo o mesmo percurso que os antigos tropeiros faziam. Como são geralmente pessoas vindas do Planalto Serrano, de Urubici, Bom Jardim, até mesmo São Joaquim, para chegarem à festa, eles fazem o percurso da Serra do Imaruí. Descem a Serra do Imaruí a cavalo e pousam na comunidade durante 3 dias. O fato de pousar, então, também é uma referência, né, à vida dos antigos tropeiros que ali pousaram durante muitos anos. A festa em si, ela traz todas essas referências culturais ligadas ao tropeirismo,
envolve a comunidade, mas envolve outras comunidades do entorno, né? O próprio município de Orleans acaba sendo envolvido com o decorrer da festa, com as atividades que são desenvolvidas nesses dias de festa. E ela é, no ponto de vista cultural, ela é vista então como uma das grandes manifestações artística, cultural e religiosa também, decorrente da atividade tropeira. Foi fazer o meu negócio, foi lá em Minas Gerais. Eu levei minha comitiva e também meu capataz para comprar uma mulada em casa do Chico Tomás. Para comprar 500 mulas, dinheiro levei demais. Sobrou. Para comprar 500 mulas, tudo de pelo avariado, 50 mula pampinha, 50 preta calçada, 150 tudinha, 150 gateada, 50 pelo de rato e 50 baia encerada. Deu 500? Não fiz as contas. Eu não poderia deixar de falar aqui da pessoa que talvez tenha marcado a minha vida profissional de maneira muito forte ao contar a história dos tropeiros e do tropeirismo que se desenvolveu na comunidade de Três Barras. A história que o Sr. Roque Ghisoni me contou lá no ano de 2007 marcou definitivamente todo o percurso, toda a pesquisa que eu iria desenvolver de 2007 até o ano de 2020. A pesquisa com o tropeirismo na região, ela se deu já na época da graduação, na minha especialização, e veio mais uma vez, de maneira ainda mais forte, marcar os meus estudos do mestrado. Falar do Sr. Roque Ghisoni, então, é falar de alguém que me contou pela primeira vez a história desses tropeiros e que, com brilho nos olhos, sempre dizia: é preciso que essa história seja conhecida dentro de Orleans. Então, a ele, o meu agradecimento eterno. Traçam trilhas tropeiros para das povos pioneiros. Traçam trilhas tropeiros para das povos pioneiros. Descendo as encostas da Serra Geral, a mula leva as costas, tropeiro ao litoral. Lá vai a balançar, no lombo a esperança, cincerros a guiar, bruacas de abastança. Tropeiro, acorde desta cela, não despenque dessa serra, todo vale te espera. Madrinha, pare neste pouso, tua tropa quer repouso, tua carga vale ouro. Traçam trilhas tropeiros para das pousos pioneiros. Traçam trilhas tropeiros para das pousos pioneiros.